Irmãos, graça e paz. Hoje é sábado, estamos terminando essa série de ministrações da Palavra de Deus relativas à última semana do ministério de Jesus, e hoje é sábado. E quando a gente pensa nesse dia, né? Assim, o que foi que Jesus realizou nesse dia, né? Que palavras ele deixou para nós nesse dia, sendo que é um dia que a gente poderia chamar de um dia de silêncio. Quando a gente pensa, por exemplo, no apóstolo Pedro, quando naquela ocasião que Jesus ele trouxe um discurso pesado, né? As pessoas estavam ali por causa do pão e do peixe que Jesus multiplicava, então Jesus ele muda o seu discurso, fala com eles de uma maneira dura. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. E aquela multidão que o seguia começou a abandoná-lo, só ficaram os 12. E Jesus vira para os 12 também, pergunta: e vocês também não querem ir embora? E Pedro se volta para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E a gente pensa nesse termo de Pedro, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. E a gente pode pensar no coração, inclusive de Pedro, naquele dia que era o primeiro dia sem as palavras de Jesus, sem os ensinamentos de Jesus, sem a presença de Jesus. Um dia de silêncio, um sábado de silêncio. A tradição católica costuma chamar esse dia, né, de sábado de aleluia. Mas se eu pudesse dar um nome para esse dia, eu chamaria de o sábado do silêncio. E apesar de ter um nome que transmite uma certa tristeza, né? Um sábado de silêncio, um sábado não de paz, mas um sábado de vazio. Na verdade, esse dia ele também nos transmite uma mensagem do trono de Deus que edifica a nossa vida. Se a gente parar para pensar um pouquinho e nos conduzirmos até o princípio da criação, né? A Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Haviam trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. A gente sabe que essa narrativa da criação, ela não aconteceu em dias como nós os conhecemos, né? Períodos de 24 horas. Na verdade, não eram dias, eram períodos de tempo que para nós é impossível estimar. Mas nós pensamos nesse período como uma semana como a que nós conhecemos. O Senhor, ele restaura a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansa. E por isso, né, há uma lei, na lei do Senhor para o povo de Israel, havia a determinação de guardarem o sábado, ou seja, o 7º dia, para descansar, o sábado do descanso. Mas se nós analisarmos por essa ótica, a gente vai imaginar assim: o primeiro dia, domingo, o segundo dia, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, no sábado, o dia do descanso. Se assim é, o dia anterior ao primeiro dia, sábado, o sábado anterior, aquele sábado onde a terra ainda era sem forma e vazia, um sábado que antecedeu a grande manifestação da presença de Deus sobre a face de uma terra destruída. Aquele era um sábado também, mas não um sábado de descanso, que aconteceu após a obra, mas um sábado de silêncio. A terra toda sem forma, vazia, um cenário de silêncio absoluto, que foi rompido por uma mensagem, por uma palavra: haja luz. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aquele sábado de silêncio, aquele sábado de vazio, ele deu lugar a uma manifestação gloriosa da presença de Deus que mudou a história, a nossa história, a história da criação. Haja luz. Se nós fizermos uma comparação, aquele sábado, o sábado anterior à ressurreição de Jesus, o sábado imediatamente posterior à sua morte, o sábado em que a terra ficou sem forma e vazia pela ausência do Cordeiro de Deus, aquele não era um sábado de descanso, mas um sábado de silêncio.
E assim como aquele sábado de silêncio lá no início da criação, esse sábado também haveria de ser rompido por uma palavra de autoridade, um decreto vindo do reino dos céus. Cristo ressuscitou. Aleluia. Se você parar para pensar um pouquinho, né, nesses dias, a gente pensa assim, bom, mas e aí, Senhor, o que aconteceu nesse dia, sábado? Por que esse dia é tão importante para nós? Que mensagem a gente consegue tirar desse dia, né? O que aconteceu com Jesus? Jesus morreu e foi enterrado. Como nós vimos no estudo de ontem, numa cova cedida por José de Arimateia, foi colocado o corpo de Jesus. O que acontece a partir daí? Se você olhar na sua Bíblia, a gente vai olhar alguns textos agora para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa questão. Abre a sua Bíblia, se você tiver com uma aí na mão, lá em Lucas capítulo 16, uma parábola bastante conhecida de Jesus, a parábola do rico e Lázaro. A partir do versículo 1 diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar. Opa, eu estou lendo no lugar errado, desculpa. Aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Vamos parar aqui por enquanto. Quando a gente pega a Bíblia e a gente pensa sobre termos, sobre palavras que denotam lugares espirituais, onde uma pessoa pode estar após a morte, nós vemos as seguintes palavras. A primeira que eu quero chamar a atenção é a palavra paraíso, aquela palavra que Jesus usou lá na cruz, quando um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado diz para ele: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está falando de um desses lugares para onde a nossa alma vai, onde nós estaremos após a morte. Essa palavra paraíso, ela só vai aparecer na Bíblia lá no Jardim do Éden, lá no início. Ali o Senhor ele fez um paraíso onde estava Adão. E nesse paraíso havia uma árvore, a árvore da vida. E o homem estava ali enquanto estava em comunhão com Deus. Mas quando o homem deu lugar ao pecado, ele foi expulso do paraíso. Você pode procurar em todo o Velho Testamento, essa palavra não vai aparecer em nenhum momento. Essa palavra ela só volta a aparecer na Bíblia depois que Jesus estava ali na cruz do Calvário. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai ver essa palavra também lá em Apocalipse, capítulo 2:7, onde João, na sua visão, ele fala desse lugar maravilhoso, onde nós estamos com o Senhor, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a oportunidade de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Fazendo essa ligação, né, entre aquele paraíso onde Adão e Eva estavam e esse paraíso que Jesus anunciou ali, aquele homem que se converteu na cruz. Hoje mesmo estarás comigo nesse paraíso. Então, um lugar de vida, um lugar de bênção, um lugar onde ele poderia desfrutar da presença de Deus. Não, nada a ver com um outro termo da Bíblia chamado Seol. Seol, sim, em todo o Velho Testamento, você vai ver em várias passagens esse termo, Seol, do hebraico, né? Essa palavra, ela equivale ao grego Hades e ao português inferno. A gente tem uma visão muito tradicional do que é o inferno. Aí você pensa em inferno, você pensa lá num lugar de fogo, o diabo lá com caldeirão mexendo. Mas essa é a visão clássica, né? A visão bíblica, ela é um pouco diferente. Você vê aqui Jesus, ele está falando desse lugar.
Jesus aqui nessa parábola, onde ele está citando um homem rico, que a Bíblia não cita o nome, e um mendigo chamado Lázaro, Jesus está falando de dois homens que vão para o mesmo lugar, mas de forma separada, em lugares distintos. Eles podiam se ver, eles podiam até se falar. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, mas percebe-se que aqueles homens, eles estão indo para um lugar dos mortos. Eles estão indo para o inferno, eles estão indo para o céu. Mas, pastor, aquele mendigo, ele não era um homem bom, aquele mendigo não parece ser um homem crente, e ele foi para o inferno. É correto pensar nisso, sim, porque, vamos lá, a Bíblia fala que Jesus, ele é o único caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se no Velho Testamento ainda não havia o sacrifício de Jesus, se no Velho Testamento a vitória da cruz ainda não havia sido alcançada, então é correto afirmar que todos os homens, inclusive aqueles que morreram crentes do Senhor, que venceram pela fé, como Abraão, como Isaac e Jacó, como Davi, como os profetas, esses homens morreram e foram para o céu. Não é o céu, o Seol, né? O Hades ou inferno. Eles não foram não estavam ali debaixo daquela nossa visão clássica, no lugar de tormento, de inferno. Essa parábola de Jesus aqui em Lucas 16 nos dá uma visão aproximada de como é que era isso. Então ele vai dizer aqui, continuando aqui no capítulo 16, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e aconteceu que, morrendo o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico que foi sepultado no inferno, no Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, está colocado... ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Essa visão, essa imagem que Jesus anuncia, essa parábola que Jesus ensina aos discípulos, ela fala de pessoas que estavam indo para o mesmo lugar, mas como se elas já estivessem em uma destinação diferente. De um lado, o seio de Abraão, contendo aquelas pessoas que, pela fé, creram na promessa, confiaram na promessa e receberam a promessa da redenção. Uma redenção que ainda não havia acontecido, mas que aconteceria. Você vê, por exemplo, Jesus dando testemunho disso, lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, 56, Jesus ele se refere a Abraão. Poxa, Abraão viveu milhares de anos, né, antes de Cristo, uns 2000 anos antes de Cristo, e você vai ver ali que Jesus ele fala de Abraão assim: olha, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Jesus diz isso em relação a Abraão. Jesus estava profetizando daquilo que iria acontecer, ou seja, Abraão exultou por ver o dia do Senhor, o dia em que essa situação, em que aqueles que estavam aguardando a promessa, pela fé aguardando a promessa, ainda no Seol, seriam libertos do poder da morte. Jesus ele anunciou para os discípulos assim: olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está lá em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, da mesma forma que prevaleceram sobre aqueles que morreram na fé antes de Cristo.
Aqueles estavam ali ainda no Seol, estavam cativos, eram o cativeiro. Mas aconteceu algo tremendo, né? Eu vou ler aqui um texto, diz assim, Efésios 4, 8 e 9, diz assim: aquele que desceu, aquele que subiu nas maiores alturas, é também aquele que desceu nas regiões mais baixas da terra. Eu vou ler aqui mais exatamente, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 8 e 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo está fazendo aqui referência a um texto, né, uma promessa, né, aquele que subiu acima das maiores alturas, e ele vai dizer em outra passagem, né, que ele levou cativo um cativeiro. No mesmo texto ele vai dizer isso. Então, assim, Jesus ele morre, mas uma vez morto na cruz, ele pagou o preço da nossa redenção. O preço para que aqueles que pela fé aguardavam a promessa pudessem igualmente receber a graça. Jesus desce até as regiões mais baixas da terra. Jesus vai até o inferno para tirar das mãos do diabo as chaves do inferno. Ele anuncia para a igreja, olha, aqueles que morrerem agora, edificaria a minha igreja, e aqueles que morrerem durante o período da igreja, eles não irão mais para o inferno, mas assim como aquele ladrão que morreu ao lado dele na cruz, estarão com ele no paraíso. Jesus vai até o inferno, retira das mãos do diabo a chave e leva consigo aqueles que pela fé, né, o seio de Abraão, Lázaro, o mendigo, estava lá. Abraão, que exultou por ver o meu dia, e viu, e se alegrou. Esse povo é levado por Deus, é levado por Jesus para o paraíso. Amados, concluindo essa palavra, deixa eu confirmar com você também que uma outra profecia, a gente estudou já esse profeta Oséias, capítulo 13, versículo 14, olha só que passagem interessante. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Essa profecia de Oséias, ela fala desse acontecimento. Fala daquele dia, né? Enquanto para nós, aquele sábado seria um sábado de silêncio, um sábado assim de incerteza, um sábado de tristeza. Para o nosso Deus, o sábado não era um sábado de descanso, mas era um sábado de vitória, era um sábado de transformação, de mudança. Jesus, ele anuncia a salvação àqueles que pela fé morreram, ainda confiando na promessa, né? Abraão, o pai da fé, Davi, todos aqueles, né, que aguardaram ansiosamente. Davi, ele anuncia em um de seus salmos: não deixarás a minha alma para sempre no inferno. E essa palavra se cumpre em Jesus. Se você perguntar para mim assim, pastor, e como é que é o paraíso? O que acontece com a gente hoje quando a gente morre? Deixa eu falar para você. A Bíblia, ela nos revela esse lugar, e se fosse um lugar ruim não tinha esse nome, né? Paraíso. Mas ela também fala lá em 1 Coríntios 2,9, que aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não sabemos, e ninguém que foi para o paraíso voltou para poder dizer. Paulo, em uma das suas cartas, até diz, olha, um certo homem viu coisas inefáveis, né, e viu o paraíso, e viu coisas que não é lícito ao homem dizer. É como se Jesus tivesse mostrado alguma coisa para Paulo, mas depois, Paulo, ó, fica quieto, cala a boca, não fala nada para ninguém. É mais ou menos por aí. Então, nós não sabemos exatamente como é, mas sabemos que é maravilhoso. A Bíblia diz que quando nós morremos, né, o Senhor, nós não estamos mais debaixo da condenação do Seol, não estamos mais debaixo da condenação das trevas, não há mais para nós o silêncio, mas a luz do paraíso do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a
condição que nós temos hoje, uma vez que o preço da nossa redenção foi pago. Uma vez que a profecia de Oséias 13:14 já se cumpriu, né? O Senhor, ele já nos redimiu da morte e do inferno. Se nós pudéssemos pensar assim, bom, e agora? O que nós precisamos fazer? Esse aqui é um sábado, o sábado do silêncio. Como nós vimos hoje, tanto na parte da criação, como na própria ressurreição de Jesus, né? Enquanto eles estavam ali em silêncio, Deus estava preparando para eles uma grande surpresa. Na criação, quando veio o domingo, o primeiro dia, disse Deus: haja luz, e houve luz. No tempo de Jesus, estavam ali em silêncio, em tristeza, mas quando raiou o dia, correu a notícia em Jerusalém: Jesus ressuscitou, a luz raiou. Da mesma maneira, eu quero dizer para você, talvez você esteja num sábado de silêncio. Talvez a sua vida esteja em silêncio. Talvez a sua vida esteja sem forma e vazia. Mas eu tenho uma boa nova para dizer para você. Espera, confia, porque Deus vai restaurar a sua vida. Porque Deus vai anunciar a você um novo dia. Porque o sol da justiça vai brilhar, trazendo vida e novidade para você. Hoje, silêncio. Espera até amanhã para ver o que Deus vai fazer. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amanhã a gente vai estar concluindo essa semana, né, desse estudo sobre a última semana de Jesus. Pela manhã, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a nossa escola bíblica dominical normalmente. Amanhã vamos estar falando sobre o profeta Jeremias. Mas à noite, tanto no culto das 18 como no culto das 19h45, nós vamos estar concluindo toda essa ministração sobre a última semana do ministério de Jesus aqui na terra, e vamos estar falando, é claro, sobre a ressurreição de Jesus. Então hoje, silêncio, espera até amanhã que você vai ver coisas novas na sua vida. Deus te abençoe. Amém.